Tudo bem, turma? Vamos para a nossa próxima aula de história. Nós vamos continuar falando do voto e agora nós vamos falar sobre a conquista do voto feminino, como ele ocorreu. Você está vendo aí na imagem que dia 24 de fevereiro, né, que ocorreu essa conquista. De que ano? 1932. Só 80 anos que tem isso, 80 e poucos anos, né? Pouco mais. Então vamos lá. Nós já estudamos na semana passada que no período republicano muitas coisas começaram a mudar no Brasil em relação, né, ao período colonial, né? Então, no período republicano, muitas mudanças foram importantes para o Brasil. Mas os homens só que continuavam a votar. Então, ainda precisava de outras mudanças ocorrerem. Mas não era qualquer homem, né? Apenas os homens maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados, que soubessem ler e escrever. E isso, gente, eram poucos, né? Exatamente, eram poucos. Não tinham muitos homens alfabetizados naquela época. E as mulheres, então, continuavam obrigadas somente a cuidar de casa e não ter direito de participar das eleições. Aí, depois de muito protesto, de muitas lutas, as mulheres finalmente, né, conseguiram o direito ao voto. E isso tem cerca de 80 anos. E assim a capacidade feminina foi reconhecida. Por quê? Porque a partir de então não foi só o direito ao voto que a mulher conquistou, mas o direito a trabalhar fora, direito a estudar, a exercer novas tarefas para contribuir com a sociedade, né, e com a democracia brasileira. E esse aí, olha, você pode ver um protesto pacífico, normal, né, bem diferente dos protestos de hoje em dia, né? As mulheres de mãos dadas, com algumas placas, né, exigindo, né, protestando contra, né, o direito, né, aliás, que elas queriam o direito, né, ao voto. E assim esse direito foi conquistado nessa data de 1932. E aí, em relação ao direito das mulheres votarem, nós vamos fazer agora uma atividade das páginas 100 e 101. E aí, daqui a pouco, nós voltamos aqui, tá bom? Então, vamos lá na atividade da página 100 e 101. Vou fazer aqui agora com vocês. Na página 100, aqui, ó, tá falando para compararmos a situação da mulher na sociedade colonial e na época atual, na sociedade atual. Podemos colocar aí que na sociedade colonial, as mulheres eram obrigadas a cuidar dos afazeres domésticos e da casa, né? E não tinham direito a exercer a sua cidadania através do voto, não podiam votar. E na sociedade atual é diferente. Hoje em dia as mulheres trabalham, estudam, votam e inclusive, né, ajudam financeiramente nas tarefas, né, no, no ajuda, né, na família, né, financeiramente a manter a família. Questão 9. Leia o trecho da reportagem a seguir e responda as questões. Tem uma palavra aqui que você não conhece, que o significado dessa palavra é impedida, bloqueada, limitada. Isso é o significado de cerceada. Vou ler o texto para vocês, para a gente fazer as atividades. De fato, não era apenas por um voto que as mulheres, ao longo dos anos, lutaram. O grande pano de fundo da insatisfação feminina, na verdade, era a própria cidadania. A exclusão da mulher do exercício dos direitos políticos enquadrava o grupo feminino como cidadãs de segunda classe, que tinha sua representatividade cerceada, ou seja, impedida, bloqueada pelos interesses masculinos. Aí temos uma pergunta aqui na página 100, a pergunta A. O Brasil poderia ser considerado uma nação democrática caso o voto feminino não tivesse sido conquistado? Justifique. Não, porque se o voto feminino não tivesse sido conquistado, as mulheres ainda continuariam excluídas do direito de exercer a cidadania através do voto. Agora vamos lá para a página 101, a pergunta B, que fala assim: aponte a relação entre a conquista do voto por parte das mulheres ao conceito de cidadania. Gente, o conceito de cidadania fala que todos os cidadãos têm direitos iguais, né? Então é justamente isso. Todos os cidadãos, homens e mulheres, têm direitos que precisam ser respeitados. E as mulheres queriam, né, o direito ao voto, né?
o direito de votarem. Agora nós vamos continuar aqui no slide, tá bom? Aí nós vamos começar a falar da Constituição Brasileira. O que é a Constituição Brasileira? Todo lugar que nós vamos exige algumas regras, né? Se eu vou visitar um museu, tem regras, eu não posso colocar na mão nas obras. Se eu vou visitar um zoológico, tem as regras, né, apropriadas para aquele local. Na escola tem regras, em sua casa tem regras, né? E as regras precisam existir para organizar, né, e funcionar bem um local. E não é diferente no Brasil. E assim, então, foi necessário formular um conjunto de leis que determina os direitos e deveres de todos. E este documento recebeu o nome de Constituição, também chamado de Carta Magna. E este documento define o sistema político do país, a forma como o governo se organiza e as normas para atuar, né, que os governantes atuam nas empresas também para garantir os direitos dos trabalhadores. Então, desde 1822, quando o Brasil ficou independente, Portugal, já foram 7 constituições que existiram. Né? E a atual que existe agora, né? Que está em vigor agora, a atual Carta Magna, a atual Constituição, a Carta Magna que está em vigor agora, ela está em vigor desde 1988 e ela é considerada a mais democrática desde então. Por isso, ela é chamada, ela tem um apelido de Constituição Cidadã, porque ela é considerada uma das mais democráticas dessas 7. Uma das principais determinações aí, por exemplo, né, que faz ela ser uma das mais democráticas, é que todas as pessoas são iguais perante a lei. Ué, professora, mas não são? São, mas até com um documento dizendo isso, ainda tem pessoas que desrespeitam outras, né, infelizmente. Essa Constituição foi elaborada, ela demorou 20 meses para ser elaborada, e ela foi escrita, né, com a ajuda de 558 parlamentares, que foram chamados de deputados constituintes. Ela foi votada em 5 de outubro de 1988 e está em vigor até agora, né? Alguns deveres e direitos dos cidadãos, né? Dos cidadãos. Nós temos aí, primeiro, claro que não são todos, né, gente? Alguns aqui dos lugares mais importantes estão aqui. Primeiro, o direito de votar, dever, né? Aliás, vamos falar dos deveres primeiro. O dever de votar e escolher os seus representantes políticos, né? Maior de 18 anos até os 70 anos, né? É obrigatório o voto no Brasil. E após 70 anos, de 16 a 18, é opcional. Você pode escolher se quer votar ou não. Também o dever de respeitar os direitos de todos os brasileiros e estrangeiros, né? Eu preciso respeitar o próximo para me dar o respeito, né? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, o respeito e direito de todos os brasileiros e estrangeiros, né, que convivem conosco aqui na nossa pátria. Outro dever, tratar com respeito todas as pessoas, e especialmente crianças, idosos e deficientes. Mas todas, gente, todas as pessoas precisam ser tratadas com respeito. O dever também de proteger a natureza, proteger e cuidar dos bens públicos, né? Praças públicas, né? Os transportes públicos, ônibus, metrôs, etc. E o dever de cumprir as leis, né? Quando uma lei não é cumprida, há uma punição para aquela pessoa que não cumpriu a lei, né? Para cada lei não cumprida, há determinado tipo de punição. E vamos ver agora, então, os direitos. Direito à igualdade. Todas as pessoas não são iguais diante da lei? Direito à igualdade, direito à saúde, né? Você precisa de uma assistência à saúde, né? Ir numa UPA, ir no hospital e ser atendido. Direito a uma educação, né? Uma educação básica de qualidade. Direito a uma moradia. Professora, exatamente. Todos têm direito à moradia. As pessoas precisam aprender a procurar, né, os seus direitos. Direito ao transporte público, à segurança, à liberdade de crença religiosa e de pensamento, ou seja, poder escolher a religião que você quer, professar sua fé. Direito, né, à proteção à maternidade, à mulher grávida, à infância e à adolescência. E também, gente, assistência aos desamparados, né? Aos órfãos, às viúvas, às pessoas que precisam de um amparo, né? De forma mais adequada. Então, nós estudamos hoje das páginas
99 até 103. Este conteúdo está na página 99 a 103 do seu livro. As páginas 100 e 101, atividade que fizemos junto aqui no vídeo, você vai dando pausa para você ir fazendo a sua, tá? Beijos. Deixa eu pegar a Maru para você, né? Que tem muito tempo que ela não aparece aqui, para ela te mandar um beijo também. Beijos da Maru. Tchau!